Sexto ano, hoje a aula é sobre a mitologia grega, fazendo uma revisão da aula anterior, para os alunos que ainda não conseguiram assimilar bem o conteúdo. Qualquer dúvida, questionamento, pode perguntar à vontade, Milena. Deixa eu ver aqui. Os objetivos da aula são esses dois: compreender o significado de mitologia, porque tem alunos que pensam que mitologia é o quê? Lenda. Mitologia não é lenda, lenda é uma coisa, mitologia é outra coisa. Você lembra o que é mitologia, Gustavo? O que é mitologia? É o estudo de mitos. É o estudo de mitos? É o relato de mais o quê? Espere que você vai lembrar. E o segundo objetivo é conhecer alguns atores da mitologia grega. Então vamos lá. Religião grega. Você certamente já ouviu falar de Poseidon, de Zeus, de Hércules nos filmes ou jogos ou livros. Já ouviram falar, com certeza. Eles são personagens da mitologia grega e vocês sabiam disso também. Quem não sabe, está sabendo agora. Agora, como era a religião grega? Ela era igual à religião que vocês vão, que vocês participam? Tem diferença, Júlia? Não tem diferença, Júlia? Ah, sim, tem diferença. Quais eram os principais deuses e heróis que os gregos acreditavam? Quem sabe? Hércules, Poseidon. Zeus, Poseidon. E os heróis? Os heróis era Hércules e o... Hércules e quem o outro? Teseu, ok. Como era a religião grega? Assim, melhor, os gregos, assim como os outros povos antigos, acreditavam em vários deuses. Não eram só os gregos, havia muitos povos politeístas. Os romanos, que são o próximo conteúdo nosso, também eram politeístas. Eram, portanto, politeístas. Politeístas vocês já sabem, aprenderam, né, Ethan? São um povo que acredita em vários deuses. Ao contrário, um povo que acredita em um Deus só é um povo monoteísta. Não havia oposição nem separação nítida para os gregos entre o religioso e o social, entre o doméstico e o cívico, e entre o sobrenatural e o natural, e entre o divino e o mundano. Essa é a diferença da religião grega com a religião que vocês devem participar, que vocês participam. Estou falando aqui para os que têm uma religião, para os que vão a uma igreja. Você sabia, agora, mito não é uma fábula, lenda ou ficção. Mas então o que é mito, Cauã? É o relato de um acontecimento ocorrido num passado primordial mediante intervenções sobrenaturais. Pergunta para você, Cauã. E você sabe o que significa mitologia? O que significa a mitologia? É o estudo dos mitos, segundo Gustavo? Concorda? Esse aqui, o que você percebe aqui, Cauã? O que você lê aqui, ó? A Medusa é um mito? Ela faz parte de qual mito? Fala aí, Gustavo. Das Górgonas. Na mitologia grega era um monstro do sexo feminino. Quem olhasse diretamente para ela seria transformado em pedra. Quem lembra do mito da Medusa? Eu. Quem comenta aí, Milena? Ou a Thalita? Comenta, Thalita. Eram 3 irmãs ou eram 2 irmãs? Eram 3 irmãs. E quais eram as suas... Porque elas eram más. Aí a Atena foi lá e jogou um feitiço nelas porque elas se comparavam com ela. Mas ela não era bom. E transformou ela em... Transformaram em cobras. Em monstros. Mas no primeiro momento, Atena só transformou ela em monstro. Mas depois, para piorar o castigo, foi que a deusa lançou a maldição que quem olhasse para ela se tornaria pedra. Mitologia é o estudo dos mitos, narrativas e rituais, Cão. É isso que é mitologia, é o estudo dos mitos, narrativas e rituais, a partir do qual diferentes povos reverenciam seres primordiais, isto é, deuses, deusas, heróis ou heroínas. Como ciência, a mitologia procura a explicação da vida e sociedade. Ao estudarmos sobre a mitologia grega, podemos compreender como este povo vivia, a sua história e como explicava o mundo. Na mitologia grega tem bastante mitos, mito da criação do mundo, depois vocês podem pesquisar. A humanização dos deuses. Na mitologia grega, os deuses e deusas possuem forma humana e durante muito tempo conviveram na Terra.
Os gregos acreditavam que os deuses possuíam sentimento como os humanos. Quais eram os sentimentos? João: raiva, ciúme, ódio, medo. Outra característica da religião grega é que os deuses se relacionavam com os humanos. Lembra lá, o Hércules é filho de quem na mitologia grega? De Zeus e... Zeus e Alquimena. Na mitologia grega ainda também há a presença de seres híbridos, espíritos e monstros, que podiam ser belos, formosos, amigáveis, malévolos, horrendos ou violentos. Então aqui está um ser híbrido, o Tífon. Ele é conhecido como Tifão ou Tífeu, filho de Gaia e de Tártaro. É um gigante da mitologia grega, pai dos ventos ferozes e violentos. Tinha um corpo composto por infindáveis serpentes e a capacidade para voar. Teria sido um poderoso opositor que os deuses do Olimpo defrontaram. Alguém conhece algum outro ser híbrido da mitologia grega? O Minotauro? É um híbrido o Minotauro, Milena? Algum outro ser híbrido? A Medusa? O Centauro? Ok. Os sátiros. Os sátiros também? Mais algum? E o Pégasus é um ser híbrido? É. Certeza? O que mais? Alguém mais quer participar? Citar algum outro ser híbrido? Poseidon. Poseidon, você já sabe, deus dos mares. E o que mais? Ele é filho de Cronos, deus do tempo, e Réia, deusa da fertilidade, e irmão de Zeus e Hades. É representado como um homem forte de barbas brancas, com um tridente na mão e acompanhado de golfinhos e outros animais marinhos. E foi ele que fez nascer o que? Do mar? O boi, lá na ilha de Creta, para o rei Minos sacrificar. E você já conhece a história. O rei Minos não sacrifica o boi, Ítali. E o que acontece? Poseidon faz a mulher do rei Minos se apaixonar pelo touro, e da união do touro com a mulher do rei Minos nasce a criatura, o Minotauro. E qual que é o outro castigo, qual que é a outra maldição que o Poseidon lança? O touro fica... Não, bonito ele já era, mas o touro fica bravíssimo, violento. E foi preciso quem ir lá dar conta dele? O Hércules. A Milena tá afiada na aula, hein? Mas você também, né, Alice? O Minotauro, personagem da mitologia grega, cuja representação mais tradicional entre os gregos antigos era uma criatura com a cabeça de um touro sobre o corpo de um homem. Habitava no centro de um labirinto, uma elaborada construção erguida para o rei Minos de Creta e projetada pelo arquiteto Dédalo e seu filho Ícaro, especificamente para abrigar a criatura. No mito, o Minotauro posteriormente morre pelas mãos do herói ateniense Teseu. Por que o touro Minotauro foi preso no labirinto? Como ele estava? Fala, Giovana, para nós como o touro estava. Qual era a característica dele que foi preciso prender ele no labirinto? Ele estava violento? E o que eles faziam para ele de tempos em tempos? Eles levavam mulheres virgens. Fala mais alto, Milena. 7 virgens, 7 casais? 7 casais, 7 virgens e 7 homens. Ok. Orfeu era músico, poeta, profeta, e na mitologia, músico, poeta e profeta na mitologia grega. As principais histórias sobre ele são centradas em sua habilidade de encantar todas as coisas vivas com o seu instrumento. Diz a mitologia que ele encantava até as pedras com seu instrumento musical, Giovana. Encantava todas as coisas vivas e até as pedras eram encantadas por ele. Com o arquétipo do cantor inspirado, Orfeu é uma das figuras mais significativas da mitologia clássica na cultura ocidental.
Aqui ao lado você tem o Orfeu com a lira cercado por feras. Agora, dá um zoom aqui, Vitória. É hora da atividade mão na massa. É hora da atividade mão na massa. O que vocês vão fazer? Escrever. A partir do que estudamos nessa aula, antes de entrarmos na atividade mão na massa, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Giovana, tem alguma coisa que você não entendeu? Alguma coisa que queira perguntar? Ítali, entendeu tudo? Sabe o que é mitologia? O que é mitologia? Não fique com vergonha, Ítali. Edson, o que é mitologia? Vamos lá, Gustavo. O que é mitologia? Gustavo, fala alto. É um estudo de mitos, narrativas, etc. E o que o... Não, a pergunta não tem nada a ver. Vitória, dúvidas? Milena? Não, nenhuma. Então vamos fazer uma retomada na aula de hoje, antes de entrar. O que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos falando. Mitologia. Aprendemos sobre o que é mito, aprendemos o que é mitologia, aprendemos sobre os seres híbridos, aprendemos sobre os deuses e sobre os heróis gregos, aprendemos sobre a religião grega, era uma religião politeísta, os gregos, os deuses se relacionavam com os humanos, e o que mais? Diga mais uma coisa. Não sei. Hã? Fica quieto, seu pai. História dos deuses. Participe da aula. Agora é a hora das dúvidas, de tirar as dúvidas. O que mais que você aprendeu, Júlia? Comente. Gustavo, você aprendeu sobre os sátiros? Não. Como não? Você aprendeu sobre os sátiros. Quem era o sátiro? Era um homem bode. Um homem bode. Ok, ninguém tem mais pergunta? Então é hora da atividade mão na massa. A partir do que estudamos nessa aula, vamos retomar o aprendizado através de um jogo na plataforma Kahoot. Sugestão de jogo já está elaborada a partir dos conteúdos dessa aula. Então agora é só vocês, eu vou jogar esse link aqui no celular de vocês. Vamos jogar esse link aqui, eu vou enviar o link no celular de vocês. E vocês poderão acessar a plataforma Kahoot e fazer a atividade por lá, certo, Ida? E por hoje é só, você não tem internet, mas eu vou disponibilizar a internet para você. Tá bom? Tá bom, vou disponibilizar sem. Ok? Por hoje é só, até a próxima.